Oi, eu sou a Tati. E eu sou o Felipe. Somos da Antonut Fotografia. Moramos aqui no Brasil. Mais especificamente aqui no Rio de Janeiro, em São Pedro da Aldeia. E hoje a gente veio falar um pouquinho com vocês sobre como a gente veio parar no projeto Deus Está nos Detalhes. Para começar a falar sobre isso, eu queria falar sobre inspiração com vocês. Inspiração para fazer o nosso trabalho, né? Que eu trabalho como a gente trabalha com fotografia, tem essa parte artística, que é muito importante. Mas eu acredito que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do céu, do nosso Pai. Então, esse dom que muitas vezes eu escuto as pessoas pontuarem em relação ao meu trabalho, eu acredito que seja algo que o próprio Senhor concedeu. Ele é o dono de toda a criação, ele fez toda a criação de forma perfeita. Ele é a maior fonte de criatividade que a gente pode ter é o próprio Senhor. Ele é o maior idealizador das coisas criativas, né? Então, quando a gente fala de inspiração, não tem como lembrar do próprio Senhor. Eu acredito também que o Senhor renova o nosso estoque de criatividade, que Ele tem isso disponível, basta a gente buscar isso em Deus e em oração. Agora, para falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, eu trabalho com fotografia de parto já há 5 anos. A empresa existe há 5 anos, mas tem 2 anos e alguns meses que a gente tá junto, né? Que eu vim trabalhar com a Tati. E nesses 5 anos nós temos tido muitas experiências com o Senhor, com a vontade dele sobre a nossa vida. Através dessa área da nossa vida, nós acreditamos que o Senhor tem uma vontade para cada um de nós e Ele mostra a sua vontade quando a gente busca Ele. Nesses 5 anos que a empresa começou, que a Antonut Fotografia começou, nós temos visto a mão de Deus e a vontade dele sobre a nossa vida em diversos momentos e a presença dele também conduzindo o nosso caminhar e nos dando experiência com eles, né? Então hoje a gente quer compartilhar aqui um pouquinho com vocês dessa experiência como forma de motivação para você que tem esse desejo de viver uma vida mais íntima com Deus. Eu comecei a fotografar partos há 5 anos atrás. Eu recebi um convite da esposa do meu primo para fotografar o nascimento da filhinha dela. A gente já tinha feito um ensaio de gestação e aí veio o nascimento. Eu fiquei muito tensa com o convite porque eu sabia o que era o momento de ver um filho nascer, a responsabilidade. Ela insistiu comigo e eu fico muito feliz. Ela insistiu porque naquele dia, naquele momento ali do parto, eu tive a certeza de que eu tinha descoberto o que eu queria atuar para minha vida, uma paixão realmente nasceu ali. Eu saí de lá falando, eu encontrei o nicho que eu quero fotografar, porque eu já fotografava há 1 ano mais ou menos, e ainda não tinha me encontrado verdadeiramente, algo que queimasse meu coração de verdade, e ali eu tive essa experiência. A partir dali, comecei a querer realmente nichar para isso, comecei a estudar sobre isso e procurar cada vez mais me direcionar nessa direção, nesse caminho. O tempo foi passando, depois disso eu fotografei mais 2 partos, mais ou menos, em um outro hospital, mas tinha um hospital que eu queria muito me cadastrar aqui na região e infelizmente nessa época o cadastro para novos fotógrafos está fechado, porque quando a gente vai fotografar partos, existem alguns hospitais que limitam a quantidade de fotógrafos que podem entrar, né? Nessa época, o cadastro desse hospital estava fechado. Eu tentei por 1 ano conseguir essa autorização. Eu ia lá, várias vezes fui lá, deixei fotos minhas, enfim, deixei contato, pedi ajuda para algumas pessoas para ver se conseguiam me ajudar a conseguir essa autorização. Durante praticamente 1 ano eu recebi vários não, ao ponto de que no final desse ano, que foi 2019, eu já estava desanimada já em tentar, né? Porque realmente tinha recebido não muitas vezes e o tempo estava passando. E eu e ele conversamos e eu falei assim, eu vou tentar uma última vez, não vou pedir ajuda pra ninguém. Eu só vou lá e vou tentar, só pra dizer que eu fui a última vez. Chegamos na porta do hospital, eu lembro, né, da onde a gente parou o carro, lembro de eu olhando pra ele, falando, amor, antes da gente entrar, vamos orar? Ali nós oramos juntos, né, amor? E eu fui. Entrei na recepção do hospital, tem uma recepção, né, 2 pessoas que ficam ali. A menina que ficava ali já me conhecia, de eu ter ido várias vezes. Falei com ela que eu queria conversar com o responsável do hospital pra tentar mais uma vez. E ela falou, tipo, você pode sentar aí no hall e esperar ele passar. É difícil a gente conseguir falar com ele. Sentei na cadeirinha do hall do hospital, tava com o celular na mão, olhava a hora e fiquei lá sem nem saber se eu ia conseguir falar ou não, mas estava ali pra tentar. Comecei a orar ao Senhor, né? Senhor, se for da sua vontade, que essa porta se abra pra mim, que ele passe aqui na minha frente, né? E eu
saiba que é ele, eu tenho a oportunidade de falar. Passou um pouco de tempo, passou um homem todo bem vestido na minha frente. Eu não sabia qual era a aparência dele. Sabia o nome, já tinha ouvido falar dele, mas não o conhecia, né, fisicamente. Mas ele passou e alguma coisa me chamou a atenção nele. Eu falei, nossa, será que é ele? E eu sabia na época que ele tinha sido um candidato político, né, na nossa região. Então eu pesquisei no Google o nome dele pra eu ver a foto e ver a aparência dele, né? Quando eu pesquisei no Google a foto dele, era ele realmente que tinha passado. E aí ali naquela hora eu orei de novo. Falei, Deus, se é da sua vontade, manda ele aqui de novo, que eu não tive a oportunidade de falar com ele, eu quero falar com ele. Poucos minutos depois dessa oração, Deus enviou ele novamente ali. Eu acredito que foi o Senhor que enviou. E ali eu entendi como um sim do Senhor em relação a isso, sabe? Como uma confirmação dele, da vontade dele. Levantei e fui, né? Tive que ter coragem, porque eu fiz a oração, abordei ele, expliquei, falei sobre o meu trabalho. Pela primeira vez eu senti que as coisas estavam diferentes, né? De todas as outras vezes que eu tinha tentado. Passado um tempo, algumas semanas, acredito, eu recebi um contato do hospital dizendo que eu havia conseguido o cadastro, a autorização, e aquele dia foi um dia muito marcante pra mim. Até falar hoje me emociona um pouquinho, porque foi ali que muitas coisas começaram, né? Porque essa experiência que eu vivi foi tão importante também, além da minha vida profissional, na minha experiência de fé. Agora eu quero que ele conte um pouquinho de como era, do que a gente vivia, para que isso fique claro para vocês. Desde que a gente começou, né, desde que a gente se casou há 10 anos atrás, trabalhava embarcado, trabalhava numa unidade offshore, ficava numa escala de 14 dias em casa, 14 dias longe. Desde quando a gente se casou, né, foi parte do plano parar de embarcar. A gente tinha um plano de 5 anos. Porém, né, a gente teve Alice, logo depois um pouco a gente teve Gabriel, e aí nossos planos foram ficando para mais tarde, mas continuou sempre latente, né, a gente querendo muito ali parar. E a gente queria montar algo, fazer alguma coisa para que pudesse estar fora. Estudamos diversas possibilidades, né? Só que uma que a gente tinha firmado muito, veio a pandemia e se jogou por água abaixo, assim, falou, se a gente tivesse feito, a gente tinha, assim, quebrado, né? Então, assim, graças a Deus a gente não foi para esse outro caminho. E, no entanto, logo depois que a Tati conseguiu o cadastro, né, no hospital, passou um pouco, uns 6 meses? Foi uns 6 meses, entrou a pandemia. A gente via uma luz no fim do túnel, assim, de certa forma, mas veio a pandemia e o hospital fechou, não pode entrar ninguém, nem às vezes o acompanhante podia, era só às vezes a gestante ali e pronto. Aí a gente, caramba, e agora, tal. Só que com o passar do tempo, né, as coisas foram voltando um pouco mais ao normal, né, na pandemia, a vacina chegando, tudo, começar a voltar a fotografar. Graças a Deus, assim, a gente vê um cuidado do Senhor que muitos trabalhos começaram a surgir, né? Foi aonde, assim, o trabalho da Tati começou a realmente decolar e a gente viu como uma saída do trabalho embarcado. E ao mesmo tempo, durante a pandemia, para nós que embarcamos, foi muito difícil, porque ao invés de 14, era 7 em casa por 21 longe de casa, que a gente tinha 7 dias de lockdown. Então foi um momento muito difícil pra gente, a gente quase não ficava com a minha família mais, e isso fez a gente, assim, querer ainda mais, ansiar ainda mais por parar de embarcar. Eu me dediquei minha vida toda, né, pra isso, pra trabalhar dessa forma. E sair desse mercado, pra mim, era muito difícil. Lembro que a gente sentou com o pastor, colocamos lado a lado os pontos positivos e negativos, né? De parar de embarcar ou continuar embarcando. E nisso, tinha na lista de pontos positivos em continuar trabalhando, a gente tinha uns 3, 4 pontos. A questão financeira, né? A estabilidade. Mas agora, quando você pontuava o parar de embarcar, você tinha diversos pontos, assim, sabe? Estar mais tempo com a família, poder cuidar dos filhos, poder servir ao Senhor, sabe? Ser mais constante, né? Na vida normal do lar. Foram tantos pontos que a gente viu. Realmente, essa é a vontade do Senhor para nós. E aí, eu vim trabalhar com a Tati, fazer aquilo que eu sei fazer, eu sou engenheiro de produção. Essa parte administrativa, essa parte financeira, foi eu que comecei a estabelecer. Tati tem toda essa parte criativa, tudo esse cuidado ali com as pessoas, com as fotos. Então, assim, acho que a gente conseguiu se somar muito, muito bem, né, no nosso trabalho. Até em relação
o nosso casamento, né, virou uma escola pra gente. Que foi mediante essa nova experiência que a gente acredita que o Senhor abriu essa porta, né, e moveu as coisas para que a gente visse assim. Foi que nós começamos a ter mais clareza sobre alguns pontos, e um dos que mais chamou nossa atenção assim foi sobre o ministério de Uma Só Carne, né, sobre a gente entender que estamos juntos para complementar um ao outro, de que existem coisas em mim que não existem nele e que vão fazer diferença na nossa vida de família, de casal, do trabalho, e vice-versa. Existem coisas nele que não existem em mim, porque Deus é um Deus de propósito, e se Ele nos colocou junto é porque existia um propósito nisso, né? O Senhor, Ele deseja se fazer presente na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, em todos os aspectos. Não existe vida espiritual e vida de trabalho. O Senhor está presente em todo o nosso dia. Então não tem por que a gente fazer essa separação, como isso é muito comum. Deus deseja ter relacionamento com todos os seus filhos, né? Esse caminho tem ensinado isso dia após dia pra gente. Inclusive, quando vivemos dias difíceis, no próprio Senhor que nós encontramos esse consolo, esse refúgio. A gente tem esse lugar para ir, esse colo para ir quando estamos nos dias difíceis. Deus se faz presente, né? Ele é o socorro bem presente. É muito importante a gente colocar diante dele aquilo que a gente vive de dificuldade também, sabe, em oração, e buscar na palavra de Deus, porque ele deixou algo maravilhoso, onde ele deixou a própria vida dele, ele deixou o acesso à vida dele escrita ali. Então, na própria palavra de Deus, a gente vai encontrar várias palavras que precisam fazer realmente morada no nosso coração, e aí vão nos ajudar a enfrentar situações, a viver esses dias difíceis, né? Porque sempre vão existir, né? Esses dias de provações e dias difíceis, até porque o nosso Senhor Jesus, quando veio à Terra, ele veio como um servo e veio como uma pessoa que sofreu muito, e nós não somos maiores do que ele, então nós vamos ter sim lutas e sofrimentos, isso é certo. Mas também nós temos um consolo, um abrigo, nós temos alguém que é a nossa força, mesmo quando os nossos joelhos estão vacilantes. Ele é quem nos sustenta de pé nos dias difíceis, sabe? Isso tem sido uma escola para nós. A gente tem clareza de que a gente não se formou nessa escola.